Pai do Senhor, meu amado irmão, tudo bem com você? Aqui, Evangelista Adriano vos falando. E nessa oportunidade eu quero comentar convosco a lição de número 3 da Betel Dominical desse trimestre, que está tratando aí sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Nós estamos tirando lições preciosas para o nosso cotidiano, né? Para o nosso cotidiano da vida desses abençoados homens e mulheres de Deus. Uma frase que muito ficou marcada aqui na lição passada é quando o nosso comentarista fala sobre Josué, que foi um companheiro da lição de hoje, que as coisas que ali foram praticadas é para nós observarmos e ter como lição, né? Então hoje nós temos aqui a lição de número 3, que trata de Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Então, o nosso primeiro objetivo aqui é conhecer, né, o relato bíblico sobre Caleb. E o nosso primeiro tópico aqui, ele fala sobre a história de Caleb. Então, eu começo por dizer quem foi Caleb. Caleb em hebraico quer dizer Caleb, que significa cachorro fiel ou totalmente entregue. Ou seja, era filho de Jefone, da tribo de Judá, conforme a Bíblia nos deixa bem registrada em Números capítulo 13, o versículo 6. Ele viveu durante o tempo do êxodo do Egito e foi um dos líderes ou um dos espias enviado por Moisés para espiar a terra de Canaã. E como um dos 12, conforme está em Números 13 e 14, como um dos 12, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, Moisés então envia esses 12 espias, um de cada tribo de Israel. E entre eles estava Caleb e Josué, filho de Num. Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os espias eles, voltaram depois de 40 dias e disseram que a terra era uma terra de gigantes, uma terra que dificilmente seria conquistada porque era uma terra fortificada. Porém, a história vai relatar que Caleb, juntamente com seu companheiro Josué, cheio de fé, eles disseram, em Números capítulo 13 e o versículo 30, subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha, querido, a fé deste homem. E aqui também nós vamos estar falando, quando nós falamos de Caleb, vai estar já incluindo Josué, porque eram parceiros aí nesse posicionamento. Enquanto o povo duvidou, estava duvidando e se rebelando contra Deus, que estava dizendo para eles que eles iam vencer, por causa dessa incredulidade, Deus condenou aquela geração a 40 anos no deserto, até que todos morressem, exceto Josué e Caleb, não entrariam na terra prometida. Números capítulo 14, o versículo 24,
Diz, portanto, o meu servo Caleb teve um espírito e perseverou em seguir-me, e eu farei entrar na terra que viu. Mas isso só foi possível por causa, depois de 40 anos, por causa da fidelidade deste homem chamado Caleb. Então, por causa, como vai dizer aqui o nosso ponto de partida, Caleb tinha fé e ousadia. Por causa dessa ousadia, Caleb, juntamente com Josué, conseguiram entrar na terra prometida. Ou seja, como vai dizer o nosso 1.1, avançar enquanto outros recuam. Eles avançaram. E por causa de quê? Fidelidade, obediência. Eles procuraram cumprir o princípio. Mesmo eles sendo fiéis, eles ficaram. Falando de Josué, de Caleb e Josué. Eles ficaram durante 40 anos no deserto. Mas mesmo assim, eles foram fiéis. Aguardaram a promessa. Eles não murmuraram, eles não se desviaram, eles manteve a sua fé viva, enquanto muitos iam morrendo no deserto por causa de murmuração, por ter recuado na sua fidelidade, na sua fé, na sua obediência. Caleb e Josué avançavam. Caleb e Josué sobreviveu porque confiou em Deus. Deus, ou o Senhor, como está dizendo aqui no 1.2, não se agrada de quem recua. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus dizendo: a minha alma não terá prazer nele. Veja que Deus, ele não se agrada de quem recua. Aquele que, como diz Lucas, olha para trás, bota a mão no arado e olha para trás, não agrada a Deus. Veja bem, vivemos dias em que muitos começam bem, mas falta-lhes perseverança. O que acontece? A Bíblia é bem clara. Deus se agrada dos que permanecem firmes, mesmo em meio às lutas. Este é o exemplo que nós temos de Caleb, meu irmão. Caleb, ele é um exemplo vivo disso. Enquanto uma geração inteira recua diante dos gigantes, Caleb avança. Caleb prossegue. Por quê? Caleb era justo. E nós acabamos de ler que o versículo diz que o justo não recua. Ele confia, espera e vence. Ele vai, porque ele sabe que quem está ali prometendo é o Senhor. Os que recuam nascem da incredulidade. Os que avançam estão firmes no Senhor, confiando em Deus como os montes de Sião. E que nós tiramos lições preciosas. Veja bem, o recuar é a linguagem de quem olha para as circunstâncias em vez de olhar para Deus. A desistência, ela nasce na falta de fé. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A outra parte do versículo 6 de Hebreus 11 diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer em Deus e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Lições preciosas que nós tiramos daqui ainda, querido, quando a fé acaba, o medo assume o controle. E o medo faz o homem recuar. Porém, o homem que confia em Deus,
como vai dizer a nossa lição, ele jamais recua. Temos aqui o exemplo de Caleb e Josué, que tinha um espírito diferente do espírito desses 10 espias. Enquanto eles estavam recuando, Josué e Caleb prosseguiu. Eles não se deixaram abalar por aqueles 10 espias. Antes, eles prosseguiram, porque criam ou creram que no Deus da promessa eles podiam esperar. Então, Caleb não negou diante das dificuldades. Ele apenas creu que Deus era maior do que aquelas dificuldades. Ele confiou em Deus e não recuou. Avançou contra o gigante e nós temos como resultado que quem avança pela fé vence na promessa, porque a promessa é de Deus sobre a vida dos seus filhos. O versículo 14, 24 vai dizer: meu servo Caleb, portanto, perseverou em seguir-me, e eu os farei entrar na terra prometida. E é o que aconteceu. Caleb tomou posse da bênção. O terceiro subtópico aí fala a respeito da falta de visão. É Provérbios capítulo 29 e o versículo 18, que diz que sem visão o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Nós vemos aqui que Caleb, juntamente com Josué, foi bem-aventurado porque ele estava com seus olhos fixados no reino, em Deus, né? Vivemos em tempos que muitos perderam essa visão do reino de Deus, muito olha apenas para o horizontal, para o terreno, para o material, para o agora. E se esquecem que o reino de Deus é espiritual, é celestial. É como a Bíblia diz, não é nem comida e nem bebida, né? Ou seja, não é coisas terrenas, é espiritual e celestial. E a falta dessa visão do reino de Deus é o que faz o homem se perder, é o que faz a igreja se esfriar e os crentes se desviar do propósito de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6:33, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus está, meu amado, meus queridos, levantando uma geração com visão do reino de Deus, que vê além das paredes da igreja e entende o propósito eterno de Deus. E essa geração, ele está no meio de nós. Ainda existe, eu quero dizer que ainda existe os remanescentes que têm a visão do reino de Deus, enxerga Deus como Deus é. Ter a visão do reino de Deus é isso. É enxergar a Deus como Deus é. É compreender que tudo o que fazemos, pregamos, servimos, cantamos, trabalhamos, louvando, tudo é para glorificar o Rei Jesus, tudo é para a expansão do reino de Deus. Está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A visão do reino é viver com propósito eterno. É colocar Cristo no centro de todas as coisas. Quem tem visão de reino não busca posição, não busca cargo, não, busca propósito. A confusão que existe dentro das igrejas, as divisões que existem dentro da igreja, é falta de visão.
Foi o que eu li em Provérbios 29, que o povo se corrompe por causa da falta de visão. A falta de visão faz o povo andar em círculo, como fez Israel ficar ali durante 40 anos no deserto. A falta de visão faz líderes buscarem vaidade em vez de serviço. A falta de visão do reino faz crente buscar bênção em vez do abençoador. Onde falta visão, sobra divisão. Sobra competição, sobra confusão. Mas aonde há visão do reino, ali há propósito, unidade e o nome do Senhor é glorificado. Ali há excelência e há comprometimento, porque a visão do reino de Deus nos leva a avançar. Caleb e Josué tinham a visão do reino e eles viram a mesma coisa que os 10 espias viram. Porém, eles enxergaram com os olhos da fé, enquanto os 10 espias enxergavam com os olhos das circunstâncias. E eles olhando para tudo aquilo ali, ele diz: subamos e prossigamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ele. Os que não têm visão recuam diante dos gigantes. Os que têm visão avançam, confiando nas promessas de Deus, porque ele sabe que quem fez as promessas foi o Eterno. O nosso segundo tópico vai tratar a questão dos bons olhos. Aqui nós temos Caleb, exemplo de fé e otimismo. Na dificuldade aparecem a oportunidade e a vontade de conquista. Aqui nós vamos aprender com Josué e Caleb, que eles foram os únicos espias a olharem a terra prometida na perspectiva de Deus. Com esses subtópicos aqui, o que é que nós aprendemos, meus amados irmãos? Deus chama os que têm olhos espirituais, os que têm olhos da fé. Aqueles que, enquanto a maioria olha para a dificuldade, para as circunstâncias e recua, esses não. Esses olham com bons olhos e enxergam o agir de Deus em meio às lutas. Mateus capítulo 6, versículo 22 diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então isso aqui, esse portal que nós temos, como a Bíblia vai dizer, a janela da alma. Esse portal que dá acesso à sua alma é a janela da alma. Caleb, ele foi um homem de bons olhos. E por que Caleb foi um homem de bons olhos? Ele viu, como nós vamos ver ali, possibilidade onde só viram impossibilidade. Ele viu promessa onde a maioria só via problema. Ele viu vitória onde os outros olhavam e enxergavam gigante. É aquela velha história que a gente está acostumado a ouvir. Não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Foi isso o que Caleb fez. Caleb tinha bons olhos porque ele via com os olhos da fé. A Bíblia vai dizer lá em: certamente prevaleceremos contra eles. Números 13 e 30. Essa foi a palavra de Caleb. Enquanto os outros olharam para o tamanho do inimigo, Caleb olha para o tamanho do seu Deus.
enquanto os olhos dos outros viam problema, os seus olhos, olhos de Caleb, eram olhos bons, porque ele via Deus, eles estavam cheios de fé e esperança, porque ele sabia quem estava lutando aquela luta em favor deles era o Senhor. Então, quem tem bons olhos, meus irmãos, eles não vê o que o inimigo faz. Ele consegue perceber, enxergar o que Deus promete que vai fazer. E nisso ele fixa, nisso ele se firma, nisso ele confia. Caleb tinha bons olhos porque ele via propósito e promessa. É o que a nossa lição está dizendo aqui, olha. Na dificuldade eles perceberam a oportunidade e a vontade de conquistar. Então eles viam propósito e promessa. Caleb não desejava a terra apenas por conquista material. Ele via ali o propósito de Deus naquele lugar. Ele via ali a promessa. A promessa não era sobre terra, mas era sobre aliança e fidelidade. Veja a diferença de ver e de enxergar. Quem tem bons olhos, ele vê. A Bíblia vai dizer em Números capítulo 14, o versículo 24, Deus falando a respeito de Caleb. Por causa dessa postura de Caleb, Deus diz: meu servo Caleb, porquanto perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra prometida. Ele tinha olhos bons, porque não buscava vantagem pessoal, mas a vontade de Deus. Ele entendeu que a promessa era uma prova de fidelidade. Quem tem bons olhos vê o reino de Deus e não vê apenas recompensa. Caleb olhava por esse direcionamento. Ele via com os bons olhos, porque ele via olhando para Deus. Estou tão forte hoje como nos dias em que Moisés me enviou. Dá-me este monte. Nós vamos perceber aqui em Josué capítulo 14, o versículo 11 e 12, que há 45 anos Caleb esperou pela promessa se cumprir. E já com 85 anos Caleb toma posse da promessa. E com essa idade ele vai dizer o que eu acabei de ler. Eu não quero facilidade, eu quero conquistar. São lições importantes que nós aprendemos aqui, irmão. O tempo, ele não apagou a visão de Caleb. Ele manteve a fé de Caleb viva enquanto muitos caíram pelo deserto. Então nós temos aqui lições preciosas. Quem tem bons olhos enxerga o futuro pela fé, mesmo quando o presente parece contrário. Caleb, ele prosseguiu, ele conquistou, porque ele tinha bons olhos. E esses bons olhos foram a via de vitória. Onde outros viam derrota, Caleb viu vitória. Ele sabia que a vitória não vinha da força humana, mas da presença de Deus. Caleb, com os seus bons olhos, não estava olhando as muralhas, mas ele estava olhando Deus que derruba as muralhas. Para fechar, quem tem bons olhos vê o impossível se tornar possível, porque crer no Deus Todo-Poderoso. Caleb foi um homem com bons olhos. Viu com fé enquanto outros viam com medo. Viu promessa enquanto outros viam perigo. Viu vitória enquanto outros viam derrota. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os bons olhos de Caleb representam uma vida guiada pela fé e pela visão espiritual.
Quem tem bons olhos jamais retrocede ou desanima ou murmura, mas avança. O terceiro tópico trata aí a respeito da promessa de Deus a Caleb. Aqui nós temos Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. O tempo não apaga a promessa, a disciplina leva a bons resultados. Nós vamos aprender aqui nesse terceiro tópico que além da fé e perseverança, Caleb tinha disciplina, como eu gosto de fazer, e eu não fiz no segundo tópico, né? Mas irei fazer aqui no nosso terceiro, que é também ressaltar aqui a questão do terceiro objetivo para esse ponto, né? Que é falar a respeito das promessas de Deus a Caleb. Então, nesses 3 pontos, nós vamos resumir ele dessa forma. Primeiro aí que fala, Caleb confiou na promessa de Deus. Bom, aqui dá para a gente refletir nessa confiança de Caleb no cumprimento das promessas de Deus. E como nós estamos vindo desde o princípio, tirando aí lições preciosas, não será diferente aqui. Caleb, ele ouviu uma promessa de Deus, ainda jovem, quando Moisés declarou que ele herdaria a terra onde os seus pés estavam pisando. E agora, 45 anos depois, ele vê o cumprimento dessa promessa se cumprir. Esse é o preço da resiliência e da perseverança. Porém, durante este tempo, muitos desistiram, muitos morreram no deserto, muitos murmuraram, mas Caleb, ele permaneceu firme, porque ele sabia em quem ele estava confiando. Ele não duvidou das palavras que Deus havia falado a ele através de Moisés. Ele não murmurou contra o tempo de espera que ele teve que esperar. Ele não olhou para trás, mas ele continuou avançando, indo adiante. Números capítulo 14, 11, 12, eu já li para os irmãos. Ele diz, ele confessa, eu estou tão forte hoje como nos dias em que Moisés me enviou. Agora, pois, dá-me este muito. Ou seja, tiramos daqui, da vida de Caleb, é algo extraordinário para a gente aplicar em nós e continuarmos andando. Primeiro, a promessa pode demorar, mas ela não falha. Deus, ele não esquece o que prometeu. Se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir. E ele cumpre no tempo certo. Segundo, a fé verdadeira, ela não depende de circunstância. Não. Caleb não olhou para o deserto, para as dificuldades, para as lutas. Caleb olhou para o Deus que lhe fez promessa. Terceiro, quem confia, meu amado, persevera. Quem confia, espera. A espera, ela não enfraquece. Ela não enfraqueceu Caleb. Então a espera não enfraquece. Ela fortalece e nos dá ânimo para tomarmos posse, pois sabemos que quem nos fez a promessa é Deus. E uma quarta lição que eu aprendo aqui, Deus honra quem permanece fiel. Deus honrou a Caleb. Caleb tomou posse da promessa. Enquanto muitos morreram sem ver a promessa, Caleb entrou na terra prometida, como Deus havia prometido a ele e a Moisés. Olha o versículo chave aqui. Sabe que o Senhor falou essas palavras, e eis que agora o Senhor me conservou em vida, e ainda hoje estou forte. Dai-me este
monte. Que maravilha que eu e você possa nos posicionarmos desta forma, irmão. Caleb confiou no cumprimento da promessa e Deus cumpriu tudo o que havia dito a Caleb. Quando Deus prometeu, quando Deus promete, Ele garante. Quando o homem crê, o tempo não apaga a fé. E quando a fé persevera, a promessa ela se manifesta e o homem toma posse dessa bênção, porque é Deus que lhe prometeu. Fiel é o que prometeu, diz Hebreus 10, 23. Espere com fé, permaneça firme. O mesmo Deus que cumpriu a promessa a Caleb vai cumprir a sua palavra a mim e a você. Eu termino com a conclusão da nossa revista. Caleb é um exemplo de fé e coragem. Por sua fidelidade, Deus prometeu que ele herdaria a terra. E isso se cumpriu muitos anos depois, quando ele recebeu Hebrom como herança. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus e perseverança para alcançar as suas promessas. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar, meu amado querido irmão, a deixar o seu joinha, o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você puder, compartilhe esse vídeo com tanto você puder, tá bom? E comente o que você achou dessa lição. Abençoe o nosso canal aí. Como eu disse lá no começo, eu falei que eu sou o evangelista Adriano Fortes. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui no Distrito Federal. Eu sou do campo da ADETAG, o campo de Taguatinga. Congrego em Vila Dimas, para quem não é de Brasília, só para você se situar, é um bairro de Taguatinga, bem próximo, a poucos quilômetros do centro de Taguatinga, que são, eu acredito que de 10 a 15 km, se não for menos, né? E Taguatinga é a maior cidade satélite de Brasília. E esse servo que vos fala aqui, ele congrega aqui nesse campo da ADETAG já desde 2017, tá bom? Sou evangelista e faço parte da convenção, né? E faço parte deste campo e deste ministério. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima lição, se assim Deus permitir.